Desconhecidos incendiaram a casa da mãe de Manuel de Araújo, na cidade de Quilimane. Um passageiro foi morto a tiro por criminosos num autocarro que fazia ligação Maputo-Joanesburgo. Preço do petróleo dispara após ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Muito boa noite, este é o Jornal. Desconhecidos incendiaram a residência da mãe de Manuel de Araújo, na cidade de Quilimane. O facto ocorreu pouco depois de 1h da madrugada. Não há vítimas humanas, mas parte da residência ficou afetada, com destaque para o quarto da mãe do cabeça de lista da Renamo. É neste estado que ficou a casa da mãe de Manuel de Araújo, depois do incêndio na madrugada desta segunda-feira. Segundo relatos, um grupo de pessoas desconhecidas invadiu a residência da mãe do cabeça de lista da Renamo, na Zambésia, e amarraram o guarda. De seguida, regaram a casa com combustível e atearam fogo. O quarto da mãe de Manuel de Araújo foi a área mais afetada pelo incêndio, que deflagrou numa altura em que ela não se encontrava em casa. Corri, vim para aqui, apanhei que o guarda estava sem camisa e ele descamisado, sem calças, que tinham-lhe amarrado. E quando chego aqui, procuro saber o que estava acontecendo, que apareceram 5 homens que lhe amarraram, e depois de terem lhe amarrado, e traziam 5 litros, 2 bidões de 20 litros de combustível. Então, quando pegaram naquele combustível, pegaram no combustível e começaram a perguntar do guarda onde é que é a casa onde é que era o quarto da mãe do Bois. E ele disse que eu não sei de onde é que ele dorme porque eu sou guarda arcaico. Eu não sei aonde é que ele, porque nunca entrei dentro da casa. O que eu faço serviço fora. Pronto, e depois dali, quando chegamos aqui, eu vi que ele estava sozinho e procurei saber como é que se deu e começou a me dar relatório. Mas eu vindo para cá, vi os 4 pessoas ali na igreja, parados. Então quando eu disse, nós não podemos parar aqui porque somos 2 pessoas, senão essa noite pode nos vir criar mais problemas. Então vamos lá para a esquadra. Saí com ele, fomos para a esquadra. Nas primeiras horas do dia, dezenas de pessoas juntaram-se na residência da mãe de Araújo para solidarizar-se com as vítimas. Aliás, um grupo de cristãos católicos marcou presença para fazer orações. E esta manhã, para se inteirar daquilo que aconteceu aqui, a STV sabe que Cernic escalou este local e fez o seu trabalho, que é para dar prosseguimento das investigações em volta deste caso. Aqui consta que as autoridades levaram, portanto, os galões que foram utilizados para, portanto, enchimento de combustível que foi, na sequência, despejado no interior desta casa para dar lugar ao fogo oposto. Fica esta nota com imagens de Varson Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Quilimane. Manuel de Araújo responsabiliza Frelimo e o seu presidente pelo incêndio que destruiu a casa de sua mãe, mas a Frelimo nega envolvimento no caso e diz que o incêndio pode ter sido causado pelos homens da Renamo que contestam a atual liderança. O incêndio da casa da mãe de Manuel de Araújo já apagou-se, mas novas chamas deflagraram-se entre a Renamo e a Frelimo. Acuso direta e publicamente ao Partido Frelimo e ao presidente Nunes por este ato. Uma certeza que Manuel de Araújo diz que se construiu com o tempo. Nós tivemos o caso do professor Aristides no DER, em que membros da Frelimo o atingiram violentamente, utilizando objetos contundentes como katanas, e todos nós vimos isso, e não vi ninguém da Frelimo. Eu pessoalmente falei com o porta-voz do Partido Frelimo, o senhor Caifadine Manas, e ele prometeu a mim de que iria publicamente denunciar e distanciar-se desses atos. Até ao momento em que falo, em que isto acontece, não vi reação nenhuma. Ontem de manhã, em Milange, eu estive pessoalmente na igreja a assistir a uma missa com o cabeça de lista, o ministro do Interior, o senhor Basílio Monteiro, em que nos abraçamos como irmãos, como cristãos, como católicos, dentro de uma igreja, e à tarde eles mandam fazer isso. Quer dizer, de manhã estão com Deus, à tarde estão com o diabo.
A Frelimo diz que a acusação não faz sentido e distancia-se de quaisquer atos que perturbem a paz e a reconciliação nacional. A Frelimo é o partido que está a fazer a sua campanha e está a difundir o seu manifesto para granjear cada vez mais simpatias e ganhar as eleições. Em nenhum momento a Frelimo faria uma situação daquelas, porque sabe que aquela é uma situação muito má e esta não é a via, nem a Frelimo envereda por esses métodos maus. Mais do que negar, o porta-voz da Frelimo diz que o atentado contra a mãe de Manuel de Araújo pode ter sido cometido por membros da própria Renamo. Porque a Renamo anda em convulsão, a Renamo anda com problemas, não sei como é que logo chega a avançar para a Frelimo se a própria Renamo está em conflitos internos que a própria Renamo tem que resolver. Esta é uma situação que provoca também vitimização. E vitimização deve ser analisada pela parte, nesse caso, refiro-me a Manuel de Araújo, antes de acusar a Frelimo, o que é que na verdade está a acontecer. Porque a Frelimo não faria qualquer que fosse um mal. Isto não é não traz nenhum ganho para a Frelimo, senão ser algo que podemos repudiar esta atitude. E repudiar também a atitude de Manuel de Araújo, que numa situação destas acuse sem ter prova material para fazer esta acusação. A polícia em Quilimane diz estar a trabalhar para localizar os malfeitores. A nossa equipe de peritagem esteve no local de fato e dos indícios que obteve vai seguir uma linha de abordagem que vai consubstanciar no esclarecimento deste caso. Estamos a trabalhar a todo gás para conseguirmos esclarecer este caso. Portanto, tivemos alguma informação por parte do guarda da residência, dando conta de que esses indivíduos vinham da cidade da Beira. Portanto, é um dos elementos que também vai ser usado na nossa investigação para conseguirmos esclarecer este caso. Joaquim Chissano diz que os moçambicanos devem concentrar-se na campanha eleitoral e que a violência que tem sido gerada é de pessoas com mau caráter. Chissano acredita que tudo poderá correr bem até o dia da votação. Evidentemente, a gente tem sempre apelado para a calma, mas os que fazem a violência são uns mau caráteres, não são as boas pessoas. Eu penso que, mesmo assim, havemos de chegar até ao fim da campanha e realizarmos as eleições. Pessoas de mau caráter não nos podem estar a impedir de fazer o que é bom. Nos concentremos na campanha e não nos deixemos de distrair a campanha e sempre em harmonia, que todos os partidos cooperem, que todos os cidadãos cooperem. Vamos olhar para outras notícias. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, assegura ter criado uma equipa que se encontra no terreno a investigar o ataque e assalto a um autocarro no distrito de Malema. A PRM ainda não tem pistas sobre os autores, mas acredita tratarem-se de indivíduos de má fé que pretendiam se apoderar de bens que eram transportados na viatura. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, tranquiliza, assegurando estar já uma equipa de investigação a trabalhar no caso do ataque a um autocarro no distrito de Malema na noite da última sexta-feira, onde o motorista foi alvejado mortalmente e 3 passageiros contraíram ferimentos graves. Desconhecidos, munidos de armas de fogo e katanas, acabaram assaltando uma viatura de transporte semicoletivo de passageiros e deste ataque um cidadão acabou perdendo a vida e 3 contraíram ferimentos graves. Os 3 indivíduos que contraíram ferimentos graves foram socorridos ao hospital local. A polícia não tem pistas, mas ainda assim acredita que os autores deste ato sejam indivíduos que pretendiam saquear bens que eram transportados na viatura que fazia o trajeto Quamba-Nampula. Neste momento, a PRM a nível da província de Nampula já destacou uma equipe para fazer a investigação desse processo, dessa situação, e aguardamos pelos resultados desta investigação para poder se responsabilizar criminalmente os autores desta situação. Acreditamos nós que tenham sido indivíduos que pretendiam saquear esta viatura, uma vez que as viaturas que fazem o transporte interdistrital ou interprovincial vêm
carregadas de muita mercadoria. Daí que acreditamos que estes indivíduos eram motivados por esse ânimo de lucro. A PRM refere ter registrado durante a semana passada 9 casos criminais que tiveram uma resposta operativa de 100%. Um passageiro foi morto a tiro e diversos bens passageiros roubados no autocarro da transportadora Majugar da rota Maputo-Joanesburgo. De acordo com o motorista, o assalto ocorreu na última sexta-feira após a saída de Joanesburgo. A empresa descarta a possibilidade de tratar-se de atos de xenofobia. Este autocarro da empresa Majugar, que faz a rota Maputo-Joanesburgo, foi alvo sexta-feira última de um assalto protagonizado por 3 homens armados. De acordo com o motorista do autocarro, o assalto deu-se após a saída de Joanesburgo por volta das 17 horas, quando um dos passageiros, de forma insistente, pediu para o autocarro parar, alegando problemas estomacais. Que aparece um carro, estaciona do lado direito, com 3 pessoas, salvo ver 3. Então descem os 3, 2 estavam armados, anunciam o assalto. Entram dentro, mandam-nos entrar no autocarro, levaram os documentos, passaportes, dinheiro e levaram para mais alguns passageiros ali. Um dos passageiros que teria resistido acabou sendo alvejado a tiro e perdeu a vida a caminho do hospital. Tentam arrancar a pasta e ele resistiu. É quando lhe deram 2 tiros. Dentro do autocarro? Dentro do autocarro, sim. Então, quando conseguiram a pasta, já saíram, foram embora. Dos cerca de 50 passageiros que se faziam no autocarro, cerca de 7 perderam todos os bens. Alguns disseram, tem um de 1.200, outro de telefones. Não posso precisar. Entretanto, a transportadora descarta a possibilidade de tratar-se de atos de xenofobia. Esta é a segunda vez que um autocarro da transportadora Majugar sofre um assalto nas estradas sul-africanas em um ano. Em menos de 4 horas, 87 pacientes deram entrada ao Centro de Saúde de Inharime, Inhambane, devido à intoxicação. A situação forçou a montagem de uma tenda gigante para responder à urgência. Os pacientes com suspeita de intoxicação alimentar internados no Centro de Saúde de Inharime foram isolados no Centro de Tratamento de Cólera, montado naquela unidade sanitária para evitar contaminações. A senhora Açucena é uma destas vítimas e diz que, tal como outros, continua com dores intestinais acompanhadas de diarreias. Hum. 48 horas depois de darem entrada, 47 pacientes continuam internados, um em estado grave. Nesta altura podemos dizer que o surto está controlado clinicamente. Temos pacientes a recuperar de uma forma favorável. Ontem, dos 90 pacientes entrados, tínhamos 4 graves. E desses graves, apenas um é que merece alguma atenção. Os outros estão a recuperar francamente. Temos agora 3 crianças que também precisam de alguma atenção nossa, mas não estão graves, elas bebem, comem e pensamos que dentro de dias, se tudo correr bem, vão ter alta e vamos poder declarar o encerrado do surto. O diretor provincial de saúde de Inhambane diz que ainda esta semana sairão os resultados preliminares das amostras colhidas em Mucumbine. Infelizmente ainda não conhecemos a causa do surto, mas temos suspeita de intoxicação alimentar e já colhemos as amostras para o laboratório provincial, outras para o laboratório nacional de referência e esperamos que ainda esta semana vamos conhecer a causa. Recorde-se que ao todo foram 87 pessoas que deram entrada nesta unidade sanitária com diarreias e vômitos e destas 41 já tiveram alta, porém mais da metade continua internada. Imundícia na Baía de Pemba. A situação está a preocupar os munícipes que exigem a quem tem direito para resolver o problema. O lixo está presente em quase todos os cantos da Baía de Pemba, mas a situação é considerada grave nos bairros suburbanos,
onde os moradores receiam a inclusão de doenças. Tem dias que ficava meses, né, sem virem tirar o lixo. Então o lixo quase que não chegava nos quintais. Fica feio, cheira muito mal. Principalmente para esses que vivem aqui perto. Lhes incomoda. Se ali chegar amanhã, vai chegar até na estrada. Então a situação está péssima. Então estamos aqui, crianças que estão aqui no quintal. Não são vizinhos. Estás a ver essas crianças? Brinca ali mesmo. Estão por ver a doença. O município de Pemba reconhece a preocupação dos cidadãos e justifica as causas da deficiente recolha de lixo. O número de habitantes aumentou, razão pela qual as necessidades também aumentam. Há vários fatores também que possam contribuir isso. Mas ao nível do Conselho Municipal está engendrando vários esforços no intuito de garantirmos a limpeza da cidade, porque a priori nós sabemos que esta é a nossa obrigação. Verdade, sim, pode haver uma e outra, né, situação, mas a tendência nossa é de abranger ao nível de toda a cidade de Pemba. A cidade de Pemba conta com cerca de 200 mil habitantes e, segundo o município, diariamente são produzidas cerca de 14 toneladas de resíduos sólidos. O governo sul-africano está a enviar diplomatas para vários países de África a fim de pedirem desculpas pelos ataques xenófobos e garantir-lhes que a África do Sul está a tomar medidas de segurança e responsabilização. Países africanos como Nigéria, Níger, Gana, Senegal, Tanzânia, República Democrática do Congo e Zâmbia vão em breve receber diplomatas sul-africanos, a mando do presidente Cyril Ramaphosa. Os diplomatas sul-africanos levam a mensagem de solidariedade para com os estrangeiros na África do Sul, que foram recentemente vítimas de ataques xenófobos, que resultou em destruição de lojas e morte de pelo menos 12 pessoas. Ramaphosa pretende, com esta expedição, pedir desculpas pelos ataques a estrangeiros e garantir aos países africanos que o seu governo tem tomado medidas necessárias para a devolução da tranquilidade e segurança naquele país. Devido aos ataques contra estrangeiros, Ramaphosa chegou a ser vaiado durante o funeral de Robert Mugabe no Zimbábue. Os recentes ataques em zonas de Johannesburg colocaram em crise a diplomacia entre África do Sul e países africanos, sobretudo a Nigéria, Zâmbia e República do Congo, que boicotaram o Fórum Econômico Mundial que decorreu no início deste mês em Cape Town. E o académico Severino Nguenha sugere reflexão sobre o tipo de relações que Moçambique pretende com a África do Sul. Para o filósofo, esta é a altura de repensar o modelo de cooperação de modo a que o cidadão moçambicano seja respeitado naquele país. Este é o segundo aspecto que a gente tem que dizer. Eu queria dizer que é preciso repensarmos no nosso estar juntos com a África do Sul. Se a nossa aproximação, a nossa organização é política, o moçambicano na África do Sul vai ter o mesmo estatuto. O sul-africano na Moçambique vai ter o mesmo estatuto. E essa cooperação pode ser benéfica para uns e para outros. A nível da proteção dos nossos mares, a nível das propriedades das nossas praias, a nível da exploração de petróleo e de gás, a nível de proteção da nossa fauna e etc. Eu penso que é uma reflexão mais de fundo a ser feita. Não subordinar a economia, as relações entre países e povos à economia. Obrigar a economia a subordinar-se a um querer viver em comum regional entre os povos decididos por instâncias políticas. Aí temos muita responsabilidade em termos de reflexão. Um terceiro elemento que eu queria trazer é intrinsecamente moçambicano. Se há muitos moçambicanos na África do Sul, se nós somos a segunda comunidade estrangeira na África do Sul, não é por uma anomalia sul-africana, é por uma anomalia moçambicana. Anomalia moçambicana que faz com que os nossos cidadãos não tenham espaço de trabalho para responder às necessidades e exigências da família dentro de Moçambique e tenham que fazê-lo fora. Então, a política que temos que implementar não é de uma aproximação econômica ligada à competição, sabendo de antemão que na competição vamos perder, mas ligada na cooperação. E o único ditame, guia, para uma constelação de países a nível de cooperação
harmoniosa só pode passar por ditames políticos. No momento em que descobrimos minérios, em que temos potencialidades para o crescimento econômico, temos que pensar como fazer frutificar aquilo que nós temos como recursos para que os moçambicanos não tenham que passar por este tipo de problemas e este tipo de xenofobia que, afinal de contas, está-se a tornar uma constante da África do Sul para com os outros povos africanos. Na abordagem que faz do repensar a nossa... Saímos esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Estamos ao 17º dia da campanha eleitoral. E hoje foi o último dia da campanha de Filipe Nyusi na província de Cabo Delgado, escalando 3 distritos, prometendo usar as receitas de gás natural para diversificar a economia e garantir o desenvolvimento do país. Mocimboa da Praia foi o local que acolheu o primeiro comício de Filipe Nyusi esta segunda-feira. Este é um dos distritos do norte de Cabo Delgado que sofre com ataques de insurgentes que aterrorizam esta região. Por isso, foi esse um dos assuntos abordados pelo candidato presidencial da Frelimo. O governo continuará a tomar medidas severas, porque já estamos a ter muitas informações sobre o modo operando desse grupo. O governo não vai permitir para que continue a população dessa região do país a morrer com os seus bens sacrificados. Não longe de Mocimboa da Praia está o distrito de Palma, de onde deverá sair o gás natural que atraiu multinacionais para sua exploração. Daí que Filipe Nyusi aproveitou o comício para deixar ficar o seu pensamento sobre como usar as receitas da exploração daquele recurso. Vamos usar as receitas dessas riquezas, destes recursos, para investir para o setor produtivo, para a agricultura, por exemplo aqui, para a pesca, para promover a pecuária, para construir mais indústrias. Vamos investir também nas atividades sociais, mas as produtivas são importantes porque vão produzir novas rendas que vão permitir que nós possamos investir em outras atividades, neste caso concreto, a educação, a saúde, etc. O idoso, a criança, a população vulnerável, as pessoas que vivem com deficiência. Este vai ser a nossa política e que é já. Nyusi quer ainda poupar o dinheiro de gás para servir às futuras gerações, através da criação do Fundo Soberano. O fundo que estamos a dizer é aquele dinheiro que vamos ganhar dos recursos naturais. Não vamos comer tudo. Organizamos a reflexão para pensar como organizar. Porque o Fundo Soberano, há países onde fracassou. Foi criado, começaram a mamar. Ou então, não souberam investir. Há boas ideias também que fazem Fundo Soberano e então reinvestem esse fundo para gerar mais economia, mais dinheiro no país. Então estamos agora a discutir o conceito Fundo Soberano para Moçambique. Por outro lado, quer que as empresas nacionais sejam contratadas para prestar serviços e fornecer bens a estes projetos. O outro critério que encontramos para proteger e assegurar para que a riqueza seja para todos é o conteúdo local. Os nacionais, as empresas nacionais possam prestar serviços a essas empresas que exploram o gás aqui em Moçambique. No final, partiu para o distrito de Muidumbi. Milhares de pessoas o receberam e aqui falou dos projetos implementados pelo governo no último quinquênio. Um pouco por todo esse planalto, com Tadalaco, estamos a conseguir um pouco resolver o problema de água. Aquilo que prometi sobre a ponte sobre o rio Messalo, ponte 1, ponte 2 e também pode. Já estamos a fazer pontes para poder depois viabilizar a estrada. Assim, Filipe Nyusi foi recebido na sua terra natal Moeda, o último local da campanha eleitoral na província de Cabo Delgado. O ambiente foi de grande festa. Aqui foi a sua esposa Zaro Nyusi quem falou das realizações do seu marido nos últimos anos. Durante este período foram construídas pontes, estradas, infraestruturas escolares e hospitalares, mas a Frelimo e o nosso candidato
querem continuar a desenvolver este país. O candidato voltou a falar da distribuição equitativa da riqueza e em algum momento discursava em duas línguas. E vem entender o povo. As estradas que estamos a construir, a água, energia, o dinheiro vem dos recursos naturais aqui de Moçambique, sobretudo nos últimos 5 anos que não recebemos nenhuma quinhenta do apoio dos nossos amigos. Para Moeda, prometeu concluir a ampliação do sistema de abastecimento de água, a conclusão da estrada Moeda-Negomano, a estrada que liga Moeda a Nairoto e a construção de um hospital distrital. O Sufo Momade escalou esta segunda-feira o posto administrativo de Mongue, no distrito de Milange. Em todo o distrito estão contabilizados cerca de 390 mil votos, ou melhor, eleitores. O Sufo Momade promete trabalhar em áreas de desenvolvimento social para a população em Mongue. O Sufo Momade escalou esta segunda-feira no prosseguimento da campanha eleitoral o posto administrativo de Mongue, distrito de Milange. Mongue é uma das zonas onde durante a Guerra Civil a Renamo estabeleceu a sua base de guerrilha. Aqui o Sufo incidiu seu discurso no setor agrícola. Nós sabemos que vocês estão a passar mal aqui. Quem vai acabar com esse sofrimento é a Renamo e o Sufo Momade. Vamos resolver os problemas que vocês têm neste distrito. Nós vimos a vossa via aqui. A estrada é uma estrada que não tem nome. Não é verdade? Não é nenhuma estrada. Não é estrada. Há 44 anos a Frelimo governar não conseguiu fazer uma estrada para a sua população. Nós, a Renamo e o Sufo Momade, quer promover uma agricultura mecanizada para desenvolvermos o país, para vocês terem dinheiro, para vocês resolverem os vossos problemas. O candidato presidencial da Renamo também falou de preços de produtos agrícolas. Sucede que os malauianos entram no país para comprar produtos, mas estes é que ditam os preços. E nós vamos mudar tudo aquilo que a Frelimo hoje está a fazer. Porque nós sabemos que vocês produzem, mas quando chega a vez de vender os vossos produtos, vocês não têm poder de dizer qual é o valor do produto. Não é verdade? É o indiano, é o malauiano que decide sobre o valor do vosso produto. Enquanto vocês trabalharam a terra para ter a vossa riqueza. Nós vamos permitir que o produtor, o agricultor, que seja responsável de dizer o verdadeiro preço do seu produto. Não o comprador vir aqui ditar as regras do jogo. Por isso, nós hoje estamos a prometer aqui. Estamos a prometer porque é aquilo que está no nosso programa. Sufo Momade prometeu construir fábricas de processamento de produtos agrícolas se chegar ao poder. Nós queremos que vocês também fiquem ricos. Nós queremos que tenhamos fábrica aqui em Mongue. Nós sabemos que vocês produzem milho, gergelim, batata. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Feijões, não é verdade? Mas não há nada aqui. Tudo é pobreza. Refira-se que terça-feira o Sufo Momade vai trabalhar no distrito da Magajes da Costa. David Simango diz que, caso seja eleito, vai criar uma instituição para lidar com os agricultores com o objetivo de aumentar a produção agrícola. Falando nesta segunda-feira em Lixinga, província do Niassa, o candidato presidencial do MDM destacou a importância da integração do desenvolvimento das vias de acesso, saúde e educação.
O candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Mango, deixou o distrito de Kwamba na manhã desta segunda-feira e percorreu uma distância de cerca de 300 quilômetros em 7 horas. Isso dá para elucidar o telespectador o grande problema que esta província tem no que diz respeito às vias de acesso. Quando chegou aqui à cidade de Lixinga, praticamente já era final de tarde e princípio da noite. Veio discursar na periferia. É preciso perceber que Lixinga constitui o maior círculo eleitoral desta província, tendo inscritos cerca de 132 mil eleitores. Por isso, a mensagem de Davis Mango está mesmo centrada às grandes preocupações que esta população enfrenta. Tive a oportunidade de percorrer Kwamba, Lixinga, tendo em conta que Kwamba é celeiro, Niassa também é um grande celeiro do país. O tempo que nós levamos para chegarmos ao fim do dia, desde de manhã que nós saímos, mostra claramente de que não há política, não há estratégias claras do escoamento dos produtos. Isso traz naturalmente bolsa de fome. Portanto, falamos muito da agricultura resiliente, falamos da necessidade da mitigação, falamos da necessidade de garantir que de fato não haja bolsa de fome, não haja quebra de produção e produtividade de pecuária, falamos da segurança alimentar, falamos do problema grande das estradas para permitir a comercialização. Nós vamos criar uma instituição vocacionada a lidar com os agricultores, garantir o escoamento e a comercialização. O agricultor não tem nada que se preocupar nem com o escoamento, nem com a semente, porque haverá instituições de investigação que irão naturalmente ditar a qualidade de semente face às necessidades das mudanças climáticas, tendo em conta o mundo global que hoje vivemos. Por outro lado, é preciso garantir que de fato a nossa saúde esteja à altura de acompanhar o desenvolvimento. Estamos a passar por várias áreas vastas, zonas agrícolas, não tem medicamentos. Os hospitais estão lá, são elefantes brancos. Isso não pode progredir. Se nós queremos que o país produza, as crianças que vivem nessas áreas têm que ter a educação. Não é uma criança sentada no chão. Investir nas crianças para que elas, de fato, são filhos de camponeses, são filhos de agricultores, saibam trabalhar a terra, saibam fazer estradas, saibam fazer o regadio, porque é só assim que nós podemos sair desse nível de pobreza que hoje vivemos. Ngaúma e Mandimba são os dois distritos que Davis Mango vai escalar esta terça-feira e depois retoma ao distrito de Kwamba, simplesmente para pernoitar. As imagens são de Ivo Oliveira, Ricardo Machava, para STV. A ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, AMUSE, já tem meios para fazer campanha e trabalha no sentido de ganhar o tempo perdido. O candidato presidencial do AMUSE, Mário Albino, que só agora recebeu os fundos para a campanha eleitoral, continua otimista e assegura que vai conseguir escalar a diferentes pontos da província e do país. Depois da disponibilidade de fundos, o candidato presidencial do Partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, AMUSE, iniciou a sua digressão para os distritos do interior para seguir chegar à vizinha província do Niassa, fato que não aconteceu devido ao ataque ao autocarro em Malema. Nós, portanto, Mário Albino, candidato à presidência da República pelo Partido AMUSE, fez a digressão dos distritos de Malema, Ribaue, Lalaua, com a intenção de entrar em Niassa. Não conseguimos entrar por causa dessa situação e agora estamos aqui. Mas aquilo que encontramos como mensagem nos distritos onde trabalhamos, há muita satisfação na medida em que encontramos pessoas a sofrer. Estradas de Ribaue a Lalaua é um martírio. E Lalaua, os jovens, você encontra um jovem com nível médio a vender no mercado. Nós deixamos lá a mensagem de esperança e nós garantimos aos jovens, aos naturais de Lalaua, de que vocês têm riqueza aqui, tem aqui um recurso que se chama águas marinhas
E nós, quando formos eleitos e ganharmos as eleições, vamos criar condições de ter uma indústria aqui como forma de trazer emprego aos jovens. Só na manhã desta segunda-feira começou o processo de distribuição de material de propaganda. Mário Albino, que sente-se galvanizado, avança que vai continuar dentro da província de Nampula. Albino refere haver ainda tempo para espalhar o seu manifesto eleitoral. Estamos em condições, mas transtorno não faltou, porque este tempo que levamos sem nos dar o fundo, estamos agora apertados para justificar. Mas a nossa contabilidade, junto do gabinete jurídico, está a trabalhar o assunto. Nós estamos a reorganizar a máquina, vamos permanecer aqui, vamos aos distritos de litoral. Depois do litoral vamos subir, vamos entrar pela via Zambésia. Há muito tempo para cobrir a província e há tempo para entrar em outros distritos, assim como em outras províncias. Concretamente, estamos a falar da Zambésia, estamos a falar de Sofala, Manica, Tete, Inhambane, Maputo, província, Maputo, cidade de Gaza. Vamos a tempo. Refira-se que a regularização de dados bancários do seu partido levaram ao atraso no desembolso de fundos destinados ao financiamento da campanha eleitoral pela Comissão Nacional de Eleições. Joaquim Chissano reuniu na tarde de hoje com funcionários públicos da cidade de Maputo. O antigo presidente da República pediu aos funcionários que afluam às urnas no dia 15 de outubro e votem em Filipe News. O presidente News já disse que quer uma governação participativa. Joaquim Chissano juntou no mesmo local funcionários públicos provenientes de diversas instituições e, num discurso curto e direto, deixou dois pedidos. O primeiro foi o seguinte: o meu apelo é que ninguém deve faltar. É preciso que todos vamos votar. Este meu apelo não é só para os que estão aqui na sala. O segundo foi mais direcionado e sem muitos detalhes, porque tudo parecia que o auditório já esperava. Lá votem certo. Os funcionários públicos garantem que darão vitória a Frelimo e Filipe News de uma forma consciente e sem qualquer coação, diz o primeiro secretário do partido na cidade de Maputo. Voto de confiança que vai ser depositado no partido de Frelimo, para que possamos ter mais deputados na Assembleia da República e no nosso candidato, o camarada Filipe Jacinto News. Na matéria que acompanhamos, Joaquim Chissano falava na qualidade de membro honorário do partido Frelimo. A Renamo e o MDM acusam a Frelimo de influenciar as autoridades dos bairros para recolherem cartões de eleitor em alguns pontos da província de Maputo. Enquanto isso, a Frelimo pediu voto no bairro Njavela, na Matola. Ao 17º dia da campanha eleitoral, a Renamo na província de Maputo convocou uma conferência de imprensa para denunciar ilícitos eleitorais supostamente cometidos por chefes de quarteirões a mando do partido Frelimo. Constatamos que há movimentos de destruição do nosso material de propaganda, tentativa de aliciamento dos nossos membros, recolha compulsiva de dados pessoais dos eleitores através dos cartões de eleitores, números de telefone e locais de residência. Na estação dos CFM e no mercado da Vila do Magude, onde identificamos o administrador do distrito, que desempenhava o papel do maestro da vergonha. A mesma denúncia foi feita pelo cabeça de lista do MDM, que esta segunda-feira fez campanha porta a porta no bairro de Salala, município da Matola. Augusto Pelembe critica o silêncio das autoridades perante denúncias de ocorrência de ilícitos eleitorais. Queremos apelar à sociedade que fique atento. Se aparecer alguém na sua casa a pedir o número de cartão de eleitor, é melhor gritar mesmo que é um ladrão, que é um bandido. São esses os cúmplices daqueles que roubaram e destruíram o país. Já Frelimo foi ao bairro Njavela pedir votos e prometer emprego para a juventude e serviços sociais básicos. Temos esta visão do presidente News de atacarmos o problema do emprego para a juventude. Vocês estão de parabéns porque estão a trabalhar. E é assim que se faz. Não vamos entregar a província a ninguém, tá bem? Não vamos perder o caminho.
o nosso voto é importante. O voto não se vende, o voto não se compra. Vamos nos manter. A Frelimo é um partido que está a bater, é um partido válido, é um partido forte. Em Nampula, os partidos políticos aceleram na campanha de caça ao voto. Entretanto, o Partido Frelimo esteve concentrado na reunião de balanço. A Renamo esteve a trabalhar ao longo da Avenida do Trabalho, enquanto o MDM escalou o posto administrativo de Natiquiri e o AMUSI realizou uma marcha pelas artérias da cidade de Nampula. Os membros do Partido Frelimo reuniram-se nesta segunda-feira na capital provincial para o balanço da campanha eleitoral. Entretanto, não houve nenhuma declaração à imprensa, pelo menos até a princípios da noite. A Renamo priorizou o bairro de Namicopo, passou pela chamada Zona da Memória, Brito e foi desaguar em Mutavarrex. Toda a moldura humana, sempre atrás da mensagem do Partido Renamo e do presidente Ossufo Momad, que é para trazer aquilo que desejamos almejar, a boa governação, uma governação imparcial, governação para todos, ao nível desta cidadania. Por isso, em cada sítio que nós passamos, temos um feedback positivo, porque já sabem que o manifesto da Renamo é o manifesto mais real, é o manifesto daquilo que é o desejo do povo moçambicano. No mercado local, o delegado da cidade explicou aos eleitores como votar e também a posição do seu candidato presidencial e o Partido Renamo nos boletins de voto. O que nós queremos é você votar no presidente Ossufo Momad, daqui, no presidente Ossufo Momad e no seu partido Renamo. Muito obrigado. O Movimento Democrático de Moçambique levou o seu cabeça de lista ao cargo de governador para o posto administrativo de Natiquiri. A candidata a governadora, ou melhor, a cabeça de lista pela Frelimo em Manica, esteve hoje a pedir votos no mercado 38mm na cidade de Chimoio. Por sua vez, o cabeça de lista da Renamo escalou o distrito de Manica. Já o MDM concentrou as suas atenções em Machaze, mas com pequenas brigadas que vão pedindo votos noutros distritos. Francisca Tomás é a aposta da Frelimo para dirigir os destinos de Manica, caso o partido vença o escrutínio de 15 de outubro. E integrando uma brigada de membros e simpatizantes do partido de Batuque e Massaroca, esteve no decurso do 17º dia de campanha eleitoral a pedir votos no mercado 38mm. Queremos pedir para que no dia 15 de outubro leve a sua família, os seus amigos, vão votar na Frelimo e nosso candidato Felipe Jacinto Nhusi. Já sabe como vai votar? Não sei, mas eu quero saber. Quer saber? Você há de encontrar estes boletins, vai receber 3 boletins. Sim, 2 de Frelimo e 1 do nosso presidente Felipe Jacinto Nhusi. Um boletim vai representar deputados da Assembleia da República. E você, quando chegar, Frelimo está no número 1 e tem Batuque e Massaroca. Depois você tem que votar aqui ao lado. Eu sei que há de encontrar lá uma caneta, você sabe pôr X e vai pôr um X. Notei em algumas bancas ou em alguns casos em que não sabem como vão dobrar o boletim de voto. Também notei que há algum déficit de saberem como é que quantos boletins vão receber. Então estamos a intensificar e também podermos ensinar, dar essa educação cívica para que no próprio dia não tenham dificuldades de votar. Enquanto isso, a Renamo esteve em passeata no distrito de Manica. O seu cabeça de lista, Alfredo Magumice, faz um balanço positivo dos 17 dias de campanha eleitoral. O nosso partido, o nosso presidente goza de um bom apoio, mas também a intimidação continua. Temos a queixar sobre o terrorismo político que está acontecendo de Macossa. Quase 2 ou 3 vezes por semana recebemos queimas de casas ou celeiros. Ainda ontem tivemos a informação de que foi queimado mais um celeiro em Macossa. Informamos a polícia, informamos a procuradoria a nível distrital e há nomes que estão associados a esse trabalho. Achamos que a polícia faz o seu trabalho. Mas de uma forma geral, sobretudo em termos de trabalho político, como pode ver essa moldura, ninguém foi levado de uma zona para outra. A maioria não tem camisetes, não tem capulanas, não tem lenços.
é mesmo sinal de que a causa, estão a abraçar a causa, as pessoas estão cansadas, a má governação, as dívidas ocultas que fazem com que não haja medicamentos, não haja boa assistência nos hospitais, nas escolas. Portanto, tudo isso leva a que a Renamo e o presidente Ossufo sejam a alternativa certa para governar Moçambique no próximo quinquênio. O MDM, numa brigada chefiada pelo cabeça de lista, Arônimo Soalho, trabalhou no distrito de Machaze, que dista a cerca de 300 km da cidade de Chimoio. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 31 graus de máxima e 18 de mínima, 30 graus de máxima para Xai-Xai, 19 de mínima, 27 graus de máxima em Inhambane e 19 de mínima. No centro do país, 33 de máxima para Tete, 20 de mínima, 27 graus de máxima no Chimoio e 15 de mínima, 27 também de máxima na Beira e 21 de mínima. Quilimane, 29 graus de máxima e 19 de mínima. Já no norte do país, 28 graus de máxima para Lixinga e 15 de mínima, 29 graus de máxima em Pemba e 21 de mínima, 32 de máxima em Nampula e 19 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta a olhar ao plano internacional. O preço de petróleo registrou hoje uma subida de 19% no mercado asiático após ataques a instalações petrolíferas da Arábia Saudita no sábado. Os rebeldes Houthis de Iêmen reclamam o ataque, mas os Estados Unidos da América culpam o governo iraniano. Cresce a tensão no Médio Oriente que ameaça o crescimento da economia global. No sábado, 10 drones sob comando dos grupos rebeldes Houthis do Iêmen destruíram algumas refinarias petrolíferas sauditas da empresa Aramco. Sendo assim, 5% do abastecimento do petróleo global ficou prejudicado quando Aramco reduziu a produção de petróleo pela metade, sem indicar a data de retomada do funcionamento normal. Esta segunda-feira, o mercado internacional do crudo Brent ressentiu-se dos ataques. O mercado asiático registrou uma subida de preço do petróleo em 19%. Os Estados Unidos acusam o governo iraniano, que apoia os Houthis na guerra civil do Iêmen, de ter efetuado o ataque contra petrolíferas sauditas. Donald Trump disse que o seu governo pondera uma resposta armada contra o Irão, mas acrescenta que está ainda à espera da resolução do Reino Unido. Em reação, o governo iraniano considerou as acusações norte-americanas de insensatas e disse que, de todas as formas, o Irão está preparado para uma guerra. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, acrescentou esta segunda-feira que não tem nenhuma vontade de reunir-se com o presidente Trump na Assembleia Geral da ONU a realizar-se no dia 24 de setembro. O governo chinês pediu contenção das potências mundiais até obter-se provas suficientes do responsável pelos ataques. Já a Rússia disse que não há motivos de alarme quando o mundo tem petróleo suficiente para compensar os 5% da produção perdida. A administração Trump já liberou as reservas petrolíferas norte-americanas para estabilizar o preço no país. Os rebeldes Houthis voltaram a ameaçar efetuar mais ataques a refinarias sauditas se a Arábia Saudita não parar de apoiar militarmente o governo do Iêmen. O primeiro-ministro britânico diz que está determinado a concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia a 30 de outubro, custe o que custar. Boris Johnson rejeitou hoje o adiamento do Brexit. Esta é uma notícia a conferir noutros blocos informativos. Agora um olhar ao desporto. O Teste África recebeu e venceu o Desportivo de Maputo, no Chimoio, em jogo da 19ª jornada do Moçambola.
Foi uma partida em que os comandados de Aleixo Fumo entraram abertos ao ataque, fazendo troca de bola invejável e com muitas chances de marcar, mas parecia serem traídos pelo esférico que teimava em não entrar no fundo das malhas. Tudo isso acontecia diante de um desportivo, diga-se, irreconhecível e sem clarividência no jogo, mas com excelentes defesas do seu guarda-redes, que evitou todos os lances do Test África que dariam em golo. E sem muita história para contar, foi seu intervalo. Na etapa complementar, o Test África continuou a pressionar diante de um desportivo acordado e reencontrado, criando lances que por pouco gelavam o campo da Sualpo. Mas guiando-se do seu lema de que em casa quem manda é o dono, no momento de compensação, o Test África chegou a introduzir a bola na baliza, mas Emanovo, árbitro do encontro, considerou nulo, justificando que antes do lance foi tocado o guarda-redes alvinegro. Com um 0-0 terminou a partida. Tivemos um jogo completamente controlado. O desportivo aparentemente veio aqui para tentar conseguir este resultado. Nós, da nossa parte, não tivemos a competência para podermos criar mais situações de golo. Só queria dizer que há 7 semanas que nós não treinamos decentemente, como nós gostamos de fazer. E o desportivo não treina 7 semanas por cá, decentemente? Essa pergunta faça às pessoas do desportivo. Faz a pergunta às pessoas do desportivo, não a mim. Uma nota retificativa, o Desportivo e o Test África empataram sem abertura de contagem. O Costa do Sol venceu o Ferroviário de Nacala por 3-1 em partida também da 19ª jornada do Campeonato Nacional e cimentou a liderança na prova, agora com 38 pontos. A partida foi caracterizada por mais um caso de violência nos campos de futebol, com os adeptos a lançarem pedras e garrafas em protesto contra a atuação da equipa de arbitragem. Os canarinhos foram a Bela Vista sabendo das dificuldades que iriam encontrar dentro e fora das 4 linhas, tendo em conta o histórico de jogos realizados na pedreira de Nacala. Ainda assim, não se intimidaram e chegaram ao primeiro golo aos 25 minutos do jogo, através de Isaac a gelar as bancadas da Bela Vista. Mas os locomotivas de Nacala não se fizeram de rogado. Ainda Ziona, aos 40 minutos, ainda restabeleceu a igualdade para a alegria dos seus adeptos. Mas 2 minutos depois veio o caso do jogo, quando o árbitro do encontro assinala uma grande penalidade a favor do Costa do Sol. Já os adeptos do Ferroviário de Nacala não gostaram da decisão da equipa de arbitragem, mas o penalti foi categoricamente cobrado por Evangá. O Evangá a fazer o 2-1. Os adeptos da equipa da casa, não satisfeitos com as decisões da equipa de arbitragem, partiram para a violência, fazendo jus ao apelido do campo, aterrando pedras e garrafas ao retângulo do jogo, o que fez com que a partida estivesse paralisada durante pouco mais de 10 minutos. Foi preciso a intervenção da Polícia da República de Moçambique e de militares para estancar a onda de violência que se instalou no campo, de forma que o jogo prosseguisse. Na segunda parte, o Costa do Sol ainda marcou mais um golo por Evangá, já ao cair do pano, resultado que coloca os canarinhos cada vez mais líderes do Moçambola 2019, agora com 38 pontos, mais 6 que a dupla Ferroviário da Beira e União Desportiva de Songo. Está tudo visto no jornal. Tenha uma grande segunda-feira, tenha uma grande noite.